2.49 Kiren Saga Capítulo 155 Tempos Difíceis 2 Antes da Tempestade Autor El sublinhando Dom. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Continuamos seguindo Furball até chegarmos a uma caverna. Parecia bastante grande, mas uma visão sangrenta foi vista na frente do local. Cerca de 3 gigantes machos jaziam mortos. Muitas flechas e feridas por todo o corpo. Acho que você está certo, Joyud. Esta é a caverna de Shuna. A caverna de Shuna tem 3 gigantes mortos na frente dela. Eu digo que isso não parece bom para gigantes neste lado da situação. Os gigantes tinham cerca de 12 pés de altura, 3,5 metros, o que era bastante impressionante para matá-los. Eu me pergunto quantos eles tiveram que enfrentar para morrer com esse número de flechas e lanças. O que devemos fazer de agora em diante? Não faço ideia. Se ainda houver gigantes na caverna, duvido que consigamos argumentar com eles. HMMM. Entendo. Enquanto eu e Hilde estávamos tentando descobrir o que fazer, Furball caminhou até um dos gigantes e soltou alguns gemidos tristes. Hilde e eu conseguimos entender que esse gigante era amigo do Furball. Eu digo que temos alguém que pode colocar algum juízo nos gigantes para nós. Eu disse. E se falhou, vamos apenas correr. Soa como um plano. Então conjurei um gato familiar e o enviei para a caverna de Shuna. Com alguns comandos simples, o familiar encontrou seu caminho para as partes internas da caverna e, de repente, a conexão foi perdida. Alguém deve ter atacado meu familiar dentro da caverna. Então podemos garantir algumas respostas. Decidimos esperar que quem estivesse dentro da caverna respondesse e demoramos cerca de 2 minutos para sentirmos um movimento lá dentro. O que saiu da caverna foram 2 gigantes. Eles pareciam ter membros longos e poderosos, pele grossa, com mãos e pés grandes e cicatrizes decorativas no peito que são principalmente símbolos tribais ou religiosos. Seus cabelos eram trançados com contas decorativas e seus rostos estavam enrugados. Eles também tinham orelhas pontudas semelhantes a elfos. Os 2 seguravam armas grosseiramente feitas, pois eram simplesmente alguns grandes tacos de pedra e madeira. Como vestuário, usavam peles de pele, ossos e tangas simples. Eles não se pareciam muito com os gigantes do jogo, pois eram apenas o mesmo modelo repetidamente, mas esses 2 pareciam um gigante velho e um gigante jovem. O que eles têm em comum, no entanto, é a cara de raiva que eles têm quando olham para mim e para Hilda. Não os machuque, Joyud. Apenas os oprima com sua aura. Como Hilda disse, nós 2 liberamos nossas auras ao mesmo tempo. A aura vermelha sangrenta de Hilda e minha aura verde clara não pareciam atrapalhar uma outra e criavam um efeito harmonioso único quando os gigantes recuaram do choque que sentiram. Era difícil ameaçar um gigante, mas isso é o suficiente para fazê-los conter o temperamento. Se começasse uma briga, seria melhor não ficar na área. Traga-me Shuna. Diga a ela que Hilda quer me encontrar. Hilda olhou para os gigantes e continuou oprimindo-os. Os gigantes levantaram seus porretes para avisá-la de se aproximar e a situação era como um desafio entre 2 pirralhos teimosos. Ei, Furball. Uma ajudinha o quê, amigo? Chamei o mamute que ainda lamentava seu amigo e desviei a atenção dos gigantes para ele. Os gigantes realmente notaram isso e pareceram estar em guarda contra o mamute por um segundo, mas perceberam que não era mais uma loucura. Recuei minha aura e a atmosfera se acalmou. Diga a Shuna para vir falar com Hilda. Depois de uma curta disputa de olhares com os 2 gigantes, o mais velho se virou e deixou o mais novo para guardar a entrada da caverna depois que ele entrou. Hilda e eu ainda estávamos de guarda para o que quer que saísse da caverna. Eu havia preparado um feitiço de teletransporte em mãos e estava pronto para pegar Hilda e escapar a qualquer segundo. Ainda assim, sentimos alguns passos pesados e algo saiu da caverna. Era de fato uma gigante fêmea, mas a diferença entre machos e fêmeas era grande. Primeiro, seus membros pareciam mais largos do que a maioria dos gigantes. Ela tinha muito mais músculos do que eles. Ela segurava um clube assustador e usava muito mais couro e pele do que os outros gigantes.
Seu cabelo era um pouco cinza claro e sua pele era mais escura que a dos homens. Realmente parecia que ela era a chefe dos gigantes masculinos. A descoberta foi estranha, mas não era nada importante agora. No entanto, lembrei-me de algum mod que adicionava gigantes femininas ao jogo e era um pouco hilário e muito impreciso por vários motivos. Especialmente quando todas as gigantes pareciam realmente sexy naquele mod. De qualquer forma, aqui está na nossa frente Shuna, a matriarca dos gigantes deste território. O que está acontecendo, Shuna? Você parece um pouco pálido. Hilda se adiantou e cumprimentou Shuna com indiferença. Skadi. É? Não, eu sou Hilda. A giganta olhou para Hilda e pisou no chão fazendo-nos sentir o tremor. Skadi? A giganta gritou em um tom diferente. Oh, você quer dizer onde está Skadi? Ela está em casa olhando para a questão de seus mamutes enlouquecerem. Uma máfia? Sim, nós trouxemos um para lá. Shuna, a giganta, olhou para Furball e pareceu entender que viemos ajudar. A maneira como ela perguntou sobre tia Skadi foi porque ela estava mais familiarizada com ela do que com Hilda, como me disseram. Ainda assim, para ela perceber a diferença entre Hilda e Skadi, que são gêmeas idênticas, explica que essa giganta é muito esperta. Ainda assim, eu estava sendo observada pela giganta. Por Sushinu? Sim, ele é um Firemani, meu filho. Hilda Sushinu. Sumamaf, Guasta. Ela está agradecendo por devolver o mamute. Ah, seja bem-vindo. Bem, ela é amigável, pelo menos. Shuna, há algumas coisas estranhas acontecendo ao redor da Terra. O que você sabe? A conversa depois começou entre as respostas de Hilda e a linguagem gigante de Shuna. Eu estava realmente tentando aprender algumas palavras daquela língua, mas era um território completamente estranho para mim. Como diabos uma cabeça de vento como Hilda conseguiu aprender isso? É uma língua muito primitiva. Depois de um tempo, Hilda olhou para mim e disse o que entendia. Shuna está dizendo que 2 sóis atrás, o que significa 2 dias atrás, algumas pessoas más que ela chamou de Martiguasa vieram e atacaram os gigantes com muitas flechas e jogaram substâncias estranhas nos mamutes e fizeram fogo. O que essa palavra que você acabou de dizer significa? Marti significa morte, Guasa significa andar. Morte e caminhada. Necromantes. Pode ser o caso. Para uma gangue de necromantes sair em plena luz do dia significa apenas o quão forte eles são. Isso significa apenas uma coisa para o nosso clã. E isso é o clã Rocha Negra. Saímos do local imediatamente. Esta pode ser uma situação muito perigosa agora. Precisamos de todo o poder que o clã possa reunir. O clã Rocha Negra é um dos clãs ocultos que tinha um antigo rancor contra os Firemanes e eles conseguiram nos jogar fora de nosso covil até agora. Isso será problemático se eles estiverem planejando um ataque total ao grupo de caça do Firemane, que tem muitas das figuras-chave do clã. Isso é problemático. Eu estava planejando voltar para o Interol amanhã, mas isso pode me fazer esperar mais alguns dias. Quando chegamos ao último lugar em que encontramos o grupo, encontramos alguns rastros e descobrimos que eles se retiraram para Knessgrove mais uma vez. Nós nos dirigimos para a vila e descobrimos que o tio Tyr estava gerenciando as tropas do clã ao redor da vila e fortificando sua barricada. Além disso, o vovô e o resto estavam na pousada e nos disseram que houve uma atualização repentina da situação. Nossas docas foram atacadas. É obra dos Bloodsails. Portanto, estamos sob ataque, exatamente como Jonyu previu. Parece que a paz está prestes a acabar. A existência da Dari Dragon Company e sua aliança com os clãs justos fizeram com que nossos antigos inimigos se sentissem ameaçados. Os Bloodsails se moveram com pressa e chamaram seus aliados também. Então é o Bloodsails e o Blackrock desta vez. De fato, agora precisamos parar sua agressão repentina e chamar reforços de casa. Também precisamos devolver Jonyu para o Interhold e Sigurd para seu clã imediatamente. Espera, eu não vou lutar? Todos vão lutar, mas você precisa estar entre suas tropas e em sua fortaleza. Ninguém sabe quando tentarão nos atacar furtivamente mais uma vez e quantos clãs estão envolvidos em sua conspiração.
Eu vejo. Pai, quando virão os reforços? E quem está liderando? É sua mãe quem está liderando e Arquimaga Nurina acabou de enviar uma mensagem mental para ela dizendo para ela vir com o resto e cerca de 200 soldados. Não é um pouco arriscado? Perguntei. Arriscado? Sim, as tropas do clã Blackrock estão por aí em algum lugar e os Bloodsails estão marchando do norte. Esta é a oportunidade perfeita para o Blackrock que tem uma horda de mortos-vivos prender nossos reforços com seus mortos-vivos como um esquadrão suicida. Os mortos-vivos são as tropas suicidas perfeitas. O que está morto nunca pode morrer. Vovô ficou em silêncio e acenou com a cabeça para as minhas palavras. Precisamos nos mover com base na ideia de John Yude. Quem irá? Não haverá necessidade de mover em números. Eu disse. Nurina, o que você acha? Eu disse. HM. Só posso participar de comunicações. Não estou realmente interessado em brigas. Minha identidade como Nurina Arém vai causar problemas no colégio se descobrirem que participei de uma briga entre os nativos. Você está apenas sendo preguiçoso. Admite. Bem, parece que tenho que explicar a situação para você. Podemos conjurar mortos-vivos, certo? Eu disse. Certo. Os Blackrooks também são necromantes, certo? Certo. Quando foi a última vez que comparamos nossos outros mortos-vivos? Especialmente alguém que é especializado em mortos-vivos. Nurina hesitou por um segundo e olhou para mim. Ju, Alina. Prepare minhas coisas. Eu sabia o quão fácil ela pode ser atraída. Afinal, ela nunca resistiria à oportunidade. Kirin Saga capítulo 156 Tempos Conturbados 3 Escaramuça necromântica era noite e todas as luzes morreram na área circundante. Até o próprio Knesgrove parecia quieto. A verdade era definitivamente o oposto. Os Firemanes fizeram muitos preparativos para a festa que ainda está por vir. João estava examinando a terra de cima, usando sua magia para detectar todos os tipos de sinais de vida e morte enquanto diminuía o brilho dos Flametronachaux que ele estava liderando. No outro Flametronachaux estavam mais 3 beldades. Julanar estava segurando sua besta de ação de alavanca enquanto preparava sua mentalidade para o show de sangue. Nurina estava verificando suas últimas edições em seus feitiços pessoais, as coisas que ela queria tentar. Aline estava segurando um pergaminho de telepatia e contatando os reforços Firemane. 61 tangos confirmados. Principalmente necromantes e arqueiros sênior. O que são tangos? Quando ele diz tangos, ele quer dizer alvos. Ah, entendo. O plano é simples. Nós atraímos o inimigo e o matamos. Isso soa como uma maneira fácil de pensar. O plano simples foi feito por Nurina e o grupo desceu entre as árvores onde os inimigos deixaram apenas 3 necromancers para cobrir a área. Assim que os 3 foram localizados, Julanar colocou um parafuso na cabeça de cada um. Boa filmagem. Agora saiam, quero todos em seus locais o mais rápido possível. Com o incentivo de Jun, Aline e Ju assentiram e correram juntos para a floresta. Parece que você tem 2 garotas que farão qualquer coisa por você sem questionar. Nurina estava olhando para João e observando suas expressões. Posso entender os sentimentos de Ju, mas Alina parece estar tentando fazer um esforço extra. É por nada? HM. Não, eu a acho adorável, especialmente quando ela tenta revelar seu rosto perto de mim com mais frequência agora. Fufu. Tenho certeza que você está feliz com isso, mas não se atreva a fazer um movimento sobre ela como fez em Ju. Ela é uma boa garota e minha aluna, afinal. Quando você... Não importa. João ficou surpreso com o conhecimento de Nurina sobre o desenvolvimento de seu relacionamento com Julanar. Era meio chato para ele não conseguir esconder nada dela. Podemos, por favor, nos concentrar no que temos agora. Vou conjurar cerca de 100. Caramba! Enquanto ele falava, Nurina já havia convocado cerca de 20 mortos-vivos de uma só vez. Ela lançou mais uma vez e mais 20 apareceram. Eles eram todos os mortos-vivos de alto nível do Soul Cairn, o Surightman. Suspiro. Me dê um tempo.
João ficou um pouco desanimado com a habilidade ridícula de Nurina e começou a invocar seus mortos-vivos também. Comparado a ela, seu melhor era formar duas camadas do mesmo feitiço uma na outra e convocar duas criaturas mortas-vivas de uma só vez. Ainda era complicado para ele também. Ele estava bem ciente de que tipo de monstro sua mãe adotiva é. Depois de algum tempo, ele usou metade de sua mágica e convocou 80 arqueiros Bunnyman em 40 lançamentos. Nurina foi feita em cerca de 5 moldes e convocou Senhor Whiteman. Você não ficou muito dominado ultimamente. Não é nada para se gabar. Nurina disse enquanto fazia uma pose orgulhosa. João não estava se sentindo bem de qualquer maneira e decidiu intimidar a próxima vítima para se livrar de sua frustração. Um pouco depois, chegou uma mensagem pelo link telepático de Nurina. João, o comboio está a cerca de 100 metros de distância e os inimigos estão totalmente focados nele. Perfeito. A localização exata. 70 metros de distância às 7 horas. Eles estão bloqueando a estrada e se escondendo atrás de algumas pedras. O bloqueio traseiro será meu. Ok, é melhor eu entrar no clima também. João se preparou e moveu sua equipe de mortos-vivos para sua posição ao norte das tropas Blackrock. Enquanto isso, os mortos-vivos de Nurina estavam escondidos entre as árvores. Alina convocou alguns homens das brumas e Julanar estava escondido em uma árvore. Agora temos 4 equipes, o que significa 4 codinomes. Jun, suspirar. Lá vai ele de novo. Ju, esta é realmente minha parte favorita. Alina, é muito simples, senhoras. Equipe Alpha é de Nurina, equipe Bravo sou eu, equipe Charlie é Alina e unidade Delta é Ju. Isso está ficando confuso. Nurina, basta manter o plano, senhoras. Vamos atacar esses bastardos e eles não vão ver isso acontecer. Enquanto João se gabava de seu conhecimento de guerra moderna, seus mortos-vivos foram descobertos. Calf, você vê essas coisas estranhas? Eu não sei, Ot. Está muito escuro. Ei, não chegue perto disso. Não se preocupe, eu não vou. Zuosh ataque inimigo. João viu a situação através de seu familiar no céu e ficou desapontado. Ele também podia ouvir algumas risadas através do link telepático. Senhoras, temos boas e más notícias. A má notícia é: fomos descobertos. A boa notícia é: está tudo de acordo com o plano. Equipe Bravo, saindo. Assim que ele deu o sinal, dezenas de flechas atravessaram o ar e atingiram as tropas Blackrock. Cuidado! Estamos sendo emboscados. Equipe Charlie, prenda-os. Toda a equipe de emboscada do clã Rocha Negra entrou em caos e tentou recuar para trás da cobertura, mas da cobertura, os ataques de Frost Magic vieram como uma chuva. Equipe Alpha, equipe Delta. Do lado de Julanar, ela começou a atirar nos membros do clã Blackrock que estavam posicionados para bloquear o caminho de retirada para o próximo comboio de reforços Firemani. Eles eram poucos e não podiam ver de onde vinham os ataques. Do lado de Nurina, sua pequena horda de Rightmen começou a avançar e atacou os Blackrocks do único caminho que restava para eles recuarem. Na área da emboscada, um homem ficou no meio observando a situação em perplexidade. Seu nome é Giles Blackrock. Ele é um dos principais membros da família Blackrock. O que em Oblivion é isso? Ele perguntou aos homens ao seu redor enquanto tentava se acalmar nessa situação. Um jovem veio correndo até ele e gritou: Pai! Pai! É uma emboscada. Uma espécie de morto-vivo todo tingido de preto. Eles mataram o preto. Ele não entendeu o que seu filho Calf disse. Mortos-vivos eram principalmente fantasmas, cadáveres ou ossos. Mortos-vivos negros são um tanto incomuns até mesmo para um clã que se autodenomina Rocha Negra. Droga! Não podemos mais ficar assim. Convocar os mortos-vivos. Os necromantes de Blackrocks não esperaram mais e convocaram seus mortos-vivos que foram conjurados da mesma forma que os mortos-vivos de João e Nurina. Através dos familiares no céu, João e Nurina viram isso. Você acabou de ver isso. Eles podem convocar mortos-vivos também. João não esperava ver isso chegando. Convocar os mortos-vivos não era algo comum.
Era necessário que o mago estivesse ciente da existência do Soul Cairn e possuísse a quantidade certa de talento para convocar os mortos-vivos negros do Soul Cairn. Caso contrário, os Idolmasters que governam o Soul Cairn irão arrebatar a alma do mago. Ainda assim, esses magos de algum clã oculto poderiam realizar uma grande façanha, como invocar os mortos-vivos. HMM. É realmente interessante. Afinal, foi uma boa decisão vir aqui. Nurina também estava analisando o que acabara de ver. Olha, garoto. Você vê os mortos-vivos claramente? Sim. O que você acha? Perguntou Nurina. John se concentrou na batalha de mortos-vivos que começou entre os mortos-vivos negros e os mortos-vivos da Rocha Negra e inclinou a cabeça. Aqueles não são mortos-vivos normais. Certo. Por que isso? Espere, espere, espere. Você acabou de ver isso. Veja o que? Um de seus mortos-vivos acabou de esmagar um esqueleto e ele restou. Ah, você também notou. O que está acontecendo? De acordo com as regras de conjuração, as criaturas conjuradas devem retornar ao seu reino assim que forem destruídas. Pois os restos dos ainda permanecem no reino para o qual foram conjurados é ilógico. Afinal, essas criaturas têm suas almas ligadas ao reino de onde vieram e realmente não morrem, mesmo que seus corpos sejam destruídos quando recebem novos corpos mais tarde. Para Jun, isso não fazia sentido. Mas Nurina já descobriu algumas teorias. Vamos acabar com eles e analisar a situação depois. As palavras de Nurina, John acenou com a cabeça e transmitiu as ordens aos outros dois para se prepararem para o ataque final. Uma vez que tudo foi definido, os quatro se juntaram ao ataque aos emboscadores Blackrock. O povo Blackrock não esperava que os agressores se mostrassem como necromantes. Eles sabiam que a melhor maneira de acabar com isso rapidamente é cortar a cabeça da cobra primeiro. Como aquele com o maior corpo e cabelo ruivo visível, John assumiu ser um Firemane de uma vez e enfrentou a primeira onda de ataques. Você acha que eu, seu velho pai, será ameaçado por tais fracos? Caiu fora. Um alto grito de guerra soou de John e os necromantes ao seu redor perderam suas bolas de gude e entraram em pânico imediatamente. Seus mortos-vivos aprendidos para funcionar, pois os invocadores estavam em estado de choque e não colocaram um pingo de controle em seus mortos-vivos quando começaram a fugir. 8, 9, 10. Julanar estava contando as mortes enquanto atirava em qualquer alvo vivo que encontrasse. Pegue isso. Alina fez um pequeno tornado e o enviou bem no meio dos necromantes dos Blackrocks. Nurina bufou enquanto acenava com a mão e um jato de flechas espectrais perseguiu os necromantes. Seu feitiço foi chamado de Bone Rose, já que ele não usou Bone Ball, mas ela limitou as flechas para atirar diretamente como sendo atiradas com mágica. Quem viu a cena vividamente foi Giles Blackrock, que estava se escondendo atrás de seus mortos-vivos de alta qualidade enquanto procurava um caminho para escapar. Ele decidiu fazer uso de seus mortos-vivos e avançar através das criaturas mortas-vivas negras que estavam atirando magia pelas costas e correr para a floresta. Mas seus planos deram errado quando ele descobriu que todas as rotas estavam bloqueadas. Ele olhou ao seu redor e só viu seus 15 esqueletos brancos e alguns de seus membros de clã sobreviventes que recuaram para obter alguma proteção além do seu líder. Seu filho era um deles. Quem são vocês, pessoal? Como é que existem necromantes tão temíveis quanto vocês? Giles gritou bem alto e desejou que a luta parasse e assim foi. João parou e olhou diretamente nos olhos de Giles. O resto também parou porque estavam seguindo a liderança de João desde o início. Giles reconheceu João como a figura principal do ataque. Ele também o reconheceu como um Firemane e um jovem. Quem é você? Quem está perguntando? Sou eu que estou perguntando. Não responda a minha pergunta com uma pergunta. Vou responder como eu quiser, gordo. Você é o filho da puta que está rondando nosso território com seus capangas. Falsidade. Foda-se. Você não vai sair daqui vivo. Quem é você em Oblivion? Um necromante com esqueletos negros como você deveria ser conhecido. Ou talvez seja uma daquelas mulheres. Não é da sua conta.
Agora, importa-se de me dizer quem é você e para qual endereço devo enviar sua cabeça. Você não ousa. A atmosfera ao redor de João congelou em um segundo. Nurina balançou a cabeça e Jolanar suspirou. Apenas Aline estava alheia ao principal mau hábito de João. Vamos ver, aquele porquinho escondido atrás de você parece ser seu parente de sangue. Vou começar com ele. João lançou um forte feitiço Lightning Strike e mirou em Calvi, filho de Gilles Blackrock. Gilles reagiu o mais rápido que pôde e colocou toda a sua magia em um Mauad que mal bloqueou o feitiço que João lançou. Gilles podia sentir sua cabeça ficando leve e seu rosto ficando pálido pela pura energia que o feitiço carregava. Ele também sentiu um gosto doce na boca. Oh! Então você conseguiu bloquear isso? Estou impressionado. Podemos trocar nomes então. Gilles Blackrock não esperava que o feitiço de João fosse tão forte e viu João sob uma nova luz. Meu nome é João Dari. Só de ouvir o nome, a cabeça de Gilles parecia mais leve do que antes e quase cambaleou. A informação foi clara. João Dari, o Tani de Winterhold, é aluno de um arquimago que derrotou Alina Moonblade, a garota mais talentosa de sua geração, e conquistou todo o Winterhold depois de transformar seu gelo em seu servo. O alvo final desta campanha é aquele a ser evitado a todo custo pelas batatas fritas. Ele mesmo não pensou muito sobre isso, mas o golpe que ele levou agora precisava ser relatado que a ameaça não é apenas em um nível pequeno. Este é um grande problema para a Aliança das Rochas Negras e das Velas Sangrentas. Eu sou Gilles Blackrock. Eu gostaria de ouvir os nomes dos colegas necromantes também. Gilles queria ganhar tempo o máximo possível para ele usar seu trunfo oculto e pressionar João. Jolanar da família Dari. Nurina Aren. Alina do clã Moonblade. Gilles ficou encantado ao ouvir as mulheres conversando, mas logo percebeu em que tipo de situação de merda ele estava. Estes não são apenas alguns nomes normais. Todos eles foram mencionados no relatório Winterhold. 3 das principais figuras-chave da nova facção dominante em Winterhold e com o próprio suzerano de Winterhold. Isso é muito azar para ser aceito. Só existe uma solução para essa bagunça e é fugir. Ele decidiu apostar em seu trunfo que tinha tanta certeza de ganhar 1 minuto ou 2 agora. Enquanto se decidia, ele abria a boca e falava. Meu nome é Gilles Blackrock. Assim que ele disse o seu nome, ele pegou um pergaminho com movimentos rápidos da mão, ele abriu e lançou o feitiço nele. João estalou a língua e, insatisfeito, decidiu explodir tudo que Gilles inventou. Ainda assim, parecia que Gilles convocou algo e pelo que parece, o vazio da invocação é um pouco grande demais. O que saiu do vazio fez até Nurina arregalar os olhos de espanto. Whisky Tango Foxtrot. Este morto-vivo não é um pouco grande demais. Kiren Saga capítulo 157 Tempos Difíceis 4. Vou bufar, e vou bufar. O que saiu do vazio fez até Nurina arregalar os olhos de espanto. WTF. Este morto-vivo não é um pouco grande demais. Pode ser chamado de morto-vivo em primeiro lugar? Nurina e João estavam mais curiosos do que qualquer outra coisa. Não pense que você pode derrotar isso facilmente. Essa coisa foi remodelada por minhas próprias mãos para se parecer com um centurião anão. Filho, vamos embora. Gilles segurou o filho pela mão e começou a correr para um outro lado. Nurina e João ainda examinavam maravilhados o novo morto-vivo. Os 2 pesquisadores malucos não conseguiram mais suprimir sua curiosidade. Entendo, ele realmente se parece com um centurião anão. Mesmo que eu nunca tenha encontrado um na vida real. Ele carrega muitas semelhanças. João notando as semelhanças entre a estrutura dos estranhos mortos-vivos e o centurião anão. Eu vi muitos deles e realmente não é uma boa imitação. Mas estou interessado em como eles poderiam fazer isso parecer assim. Centuriões anões são guardiões mecânicos muito grandes nas ruínas de Dimer. Seus corpos gigantes, indubitavelmente projetados para combate, são construídos com sólidos blocos de Dimer e blindados com grossas placas anãs. Seus braços estão equipados com um Arveanamer e um Arven Batleash. Seu corpo enorme faz com que eles se movam lentamente,
Mas isso é compensado pela capacidade de receber muitos danos e usar ataques muito poderosos, tornando-os extremamente perigosos entre todos os animunculi deixados para trás pelos antigos Daimer. Os centuriões anões são os mais elaborados construídos, bem armado, defensivo e sem dúvida o mais perigoso se excluíssemos os tipos raros de anões animunculi como no Medium e o Arven Colossus. A/N. Animunculi são autômatos mecânicos antigos que podem ser encontrados nas ruínas de Ymir. Parece que eles colocaram peça por peça em um esqueleto remodelado de um gigante e adicionaram muitos outros pedaços de osso para torná-lo blindado assim. Entendo. Boa análise, John. É como patchwork zombies. Retalhos. Como Frankenstein. Eu não sei o que é isso. De qualquer forma, isso parece incrível. Posso testar? Vá em frente. Eu não tenho grandes expectativas sobre isso. Parecia que Nurina não estava realmente interessada na criatura morta-viva tanto quanto John. Ela viveu por muito tempo e viu coisas estranhas, então perdeu todo o interesse imediatamente após descobrir o segredo por trás disso. No entanto, ela ainda queria ouvir uma resposta sobre a habilidade dos mortos-vivos normais que deixam seus restos mortais após serem destruídos. Ela despreocupadamente lançou algumas bolas de arroz nos inimigos em fuga e matou a maioria deles em um flash, deixando Giles e seu filho vivos, mas presos. John, no entanto, ficou na frente da criatura morta-viva e limpou a garganta. Eren. Fusruda. E assim, uma onda de força se formou e voou para a criatura morta-viva em um piscar de olhos. Assim que a onda de força colidiu com a criatura, as expressões de John escureceram. Tão fraco. As criaturas mortas-vivas desmoronaram em nenhum momento. Foi de fato porque a força implacável de John é anormalmente forte, mas também a qualidade da criatura morta-viva e a maneira como foi criada não era para lidar com um ataque tão forte quanto o de John. Para começar, o clã Rocha Negra é de fato um clã da necromantes, mas seu poder foi obtido acumulando um grande número de criaturas mortas-vivas e usando maldições e ilusões, mas isso não era nada para representar uma ameaça na frente de Nurina ou John. John ficou desapontado e olhou para Nurina como uma criança que ganhou um brinquedo novo, mas quebrou um pouco cedo demais. O que você achou? São apenas alguns ossos normais, afinal. Nada extravagante sobre eles. Mas parecia assustador, mas era muito frágil e mal projetado. Eu estava animado. Nurina decidiu não se importar com John que estava à beira das lágrimas e caminhou em direção ao par de pai e filho que estava preso por suas flechas. Alina e Jolanar naturalmente a seguiram e deixaram John mexendo com os fragmentos de ossos que ele continuou examinando por algum motivo. Então, os dois suínos. Qual de vocês vai começar a me contar uma história que eu quero ouvir? Aquele que falar primeiro viverá. O outro terá que experimentar ver suas entranhas pelas próprias mãos daquela garota. Nurina disse enquanto apontava como Ju. Giles e seu filho Calfin palideceram com o olhar de Nurina. Ju admira muito Nurina, então ela começou a copiar muitas de suas ações, e isso inclui a técnica do sorriso que não é realmente um sorriso. Eu vou te contar. Foi tudo o plano do pai. E do vovô também. Ele traçou o plano uma semana atrás com. Calf começou a falar sobre a conspiração dos Blackrocks e Bloodsails como um gravador. Seu pai ao lado dele estava olhando para ele e ficou surpreso com o quão covarde seu filho se mostrou. Nurina, porém, se encolheu e falou. Eu odeio dizer isso a você, mas não é isso que eu quero saber. Calf ouviu isso e congelou como um pedaço de gelo frio. Pirralho fedorento. Você se atreve a derramar o feijão tão facilmente? Você está vendendo seu pai? Giles começou a agir como se estivesse enfurecido e quisesse se libertar, mas Alina fez um estalo de relâmpago entre os dedos que o fez parar em silêncio. Ele Lad, eu vou te contar qualquer coisa, apenas zoou Shuei. Calf estava prestes a cuspir algo novamente, mas Ju jogou uma adaga entre suas pernas bem abaixo da virilha. Cale a boca. Ju ficou irritado com as ações covardes da dupla. Agora, posso perguntar sobre aquela técnica de conjuração que você acabou de usar?
De onde você convocou esses mortos-vivos? Nurina tinha muitos palpites, mas ainda queria uma resposta sólida. A atmosfera mudou completamente e a dupla de pai e filho engoliu em seco. Parecia que eles estavam um pouco hesitantes em responder a pergunta. João juntou-se ao grupo e começou a ouvir o interrogatório. Depois de algumas perguntas e da intimidação que João acrescentou com sua aura, a dupla de pai e filho começou a cantar em vez de falar. Era tão engraçado como João os fazia falar em total sincronia e não perdia uma única palavra como se estivessem treinados nisso. João e seu grupo aprenderam algumas informações muito úteis e chocantes sobre o poder do clã Blackrock e seus métodos. Do que foi dito, as criaturas mortas-vivas do clã Blackrock de fato conseguem permanecer no reino mortal quando são destruídas por um fato muito claro, simples e enfadonho. Desde o início, eles pertenciam a ele. João inclinou a cabeça sem entender e estava prestes a bater nos dois porcos, mas Nurina riu e acenou com a cabeça. Do entendimento dela, essas criaturas mortas-vivas foram criadas em mundos e foram reanimadas e zumbificadas em mundos. O que significa que eles eram simplesmente alguns seres mortos ressuscitados. O que os tornava convocáveis era a estranha técnica que os Blackrocks possuíam e que era reverter os processos de conjuração. Por exemplo, um Dear foi criado por um necromancer. Um Dear foi conjurado reversamente para outro reino em Oblivion. Esse reino é insignificante para o Deada se preocupar e pacífico o suficiente para os mortos-vivos vagarem livremente sem qualquer perigo ou ameaça, e também permite que o lançador seja capaz de convocá-los em qualquer lugar e quando por reversar e banir os mortos-vivos desse reino e chamá-los de volta para mundos. Na vida, a resposta certa é a mais chata. Nurina suspirou enquanto balançava a cabeça. Era verdade que a teoria era possível e ela não tem problemas em recriá-la, mas é muito ineficiente aos seus olhos. Pode-se convocar livremente melhor e quase uma quantidade ilimitada de mortos-vivos do Soulcairn, desde que tenham o poder de fazê-lo. Os mortos-vivos normais que foram levantados por apenas um feitiço simples são muito fracos em comparação com isso. A própria arte da necromancia precisa que o lançador prepare o cadáver em que está usando o feitiço, tornando-o resistente à podridão e enfraquecendo com o tempo, pois a mágica o prejudicará de alguma forma. A necromancia perfeita é preparar um cadáver por meio de vários rituais e medições para fazer o melhor zumbi possível. Os antigos nórdicos entenderam muito bem o fato e criaram o Draugr que ainda habita nas antigas ruínas nórdicas até hoje. Mas um fluxo para isso era que os conjuradores sempre precisavam estar ligados a seus mortos-vivos o tempo todo, o que não é uma coisa fácil de fazer. Provavelmente, esses Blackrocks não poderiam exercer todo o poder de seu potencial apenas por falta de controle adequado, já que eles sempre precisaram de um número menor de criaturas mortas-vivas do que normalmente podem controlar para apenas dar a si mesmos um fôlego para controlar melhor o resto dos mortos-vivos. Houve muitos erros e fluxos que Nurina explicou em poucas respirações. João não ficou tão desapontado quanto Nurina e levou tudo a sério. Um dia, no futuro, ele mudará o destino de muitas pessoas usando essas técnicas reversas de criar mortos-vivos assustadores e conjurá-los reverentemente. Mas isso será mais tarde no futuro. Mestre, Sênior. Parece que o reforço passou com segurança para Knessgrove e as linhas de abastecimento foram asseguradas. Ótimo. Acho que podemos ir ver como a batalha se desenrola agora. Jun, o que você vai fazer com esses dois suínos? João sorriu para Geus e Calf, que empalideceram com seu sorriso implacável. Simples. Ela disse a você que não deixaria Ju matá-lo, mas ela não disse nada sobre mim. Jun disse enquanto evocava dois feitiços de chama em sua mão. Dois suínos, vou bufar, vou lustrar e vou explodir vocês dois. Estrondo Kiren Saga capítulo 158 Tempos Difíceis 5, O Bosque de Kine. O ataque dos Bloodsails e dos Blackrocks foi uma agressão muito rude e imprudente. O dano que eles causaram em Astmarsh ao fazer os mamutes enlouquecerem certamente terá uma consequência dura se eles não conseguirem derrotar os Firemanes de uma vez por todas e fazer o Victor reivindicar como aquele que foi provocado e tudo isso. É difícil fazer tal afirmação,
Mas ninguém foi fácil de se juntar a uma luta tão imprudente, embora um solo sagrado chamado Bosque de Kine ou Kinesgrove possa enfrentar alguns danos. A palavra final, no entanto, é dos Firemanes, desde que sejam os vencedores. Em Kinesgrove, uma pequena e pacífica ordem sagrada dedicada a honrar a deusa das tempestades, Kine, existiu por muito tempo e se autodenominava os Guardiões do Bosque. Eles também eram o mesmo culto que João encontrou uma de suas sacerdotisas no início de sua primeira viagem quando ele entrou no santuário Eldergleão. Esta sacerdotisa estava com o patriarca Tormund e estava discutindo como defender o lugar sagrado dos danos dos agressores que se aproximavam. Enquanto isso, João e seu grupo chegaram a Kinesgrove depois de se juntarem ao reforço Firemane liderado por uma mulher. Ela é uma das damas mais elegantes conhecidas entre os clãs. Seu cabelo preto e vestido vermelho que estavam sempre no estilo de roupa de seu clã-mãe, o Moonblade, assim como seus icônicos sabres da lua estavam todos lá. Sua aparência e a de Alina se pareciam muito. Assim que alcançou o marido enquanto era seguida pelo grupo de Jun, que ganhou novas adições como o Ufur e Nefertiti, ela cumprimentou a sacerdotisa. Irmã da Nika. Gostaria de vê-la. Matriarca Jena. É um prazer. Então. O que eu interrompi? Estávamos discutindo um plano para enfrentar os Bloodsails antes que eles cheguem a Kinesgrove. Seria um desastre se o santuário de Kine fosse danificado. Disse Tormund. É mesmo. Nós, os Firemanes, sempre nos orgulhamos de fazer parte dos Guardiões desde que chegamos aqui. Com certeza protegeremos o bosque. Jena segurou a Danica. Teve alguém de fora da discussão que ficou completamente parado quando viu Danica. Era Ulfur. Jun, aquela não é a sacerdotisa daquele dia no santuário? Jun olhou de perto e o nome Danica tocou forte em sua mente. De repente, ele agarrou um dos Firemanes que estava perto dele e confirmou algo. Essa era Danica Pure Spring, uma das personagens do jogo e a sacerdotisa do templo de Kynareth e Uiterum. E ao que parece, ela faz parte da Ordem dos Guardiões. Ele sabia desde o início que a Ordem dos Guardiões certamente está conectada tanto ao Templo de Kynareth quanto ao Santuário Eldergleão. Não que isso importe para ele de qualquer maneira, mas foi um bom encontro e um conhecimento extra que pode lhe servir no futuro. Depois de uma longa discussão entre os anciãos e o representante dos Guardiões, foi finalmente decidido que a força principal dos Firemanes se moveria para fora de Kinesgrove para enfrentar os Bloodsails e a força secundária teria que proteger a vila de qualquer ataque pela retaguarda. Haverá uma terceira força que entrará no próprio bosque e o protegerá ao lado dos sacerdotes e acólitos dos Guardiões do Bosque. A terceira força terá 2 líderes e eles são Vladimir e Jun, que tem experiência suficiente em liderar tropas do que qualquer outro entre a geração mais jovem. Jun, é claro, foi apresentado como João Dali, o Tane de Winterhold. Os preparativos foram todos concluídos e as equipes começaram a se posicionar. A noite passou e o segundo dia chegou. Após o amanhecer, o sol forte iluminou o mundo e foi mais uma manhã mágica. Seguindo João estava sua equipe habitual, que incluía Alina, Ju, Ulfur, Bjorna, Ragnar e alguns outros jovens e tropas do clã que testemunharam as habilidades de João em muitas ocasiões. Alina estava caminhando com Danica, que começou a falar o quão incrível e abençoada Alina é como uma das favoritas de Kine e ofereceu como parecia que os dois eram próximos. João também descobriu que os Keepers of Tigrove é uma ordem feita de druidas e muitos Firemanes se juntaram a ela ao longo das gerações. Foi também a ordem que guiou Tormund Firemane para a nova terra que eles ocuparam como sua casa depois de expulsar um culto de Sino e alguns agravens que atormentavam a área. Isso torna a ordem um amigo de longa data para o clã. Mais uma coisa interessante que ele conseguiu entender que a ordem tem muitas técnicas de druidismo que se encaixam em alguém com os talentos de Alina. Núrin e Jon certamente a encorajariam a seguir o caminho se ele o achasse tão interessante quanto o parecia. Seu professor de caça sempre falava de druidas e era algo que ele mesmo sempre quis ver. Ainda assim, Núrin decidiu ficar em Kinesgrove e dar apoio ao segundo time que defenderá a vila,
pois era o time com menos chances de entrar em qualquer batalha e ela não estava interessada de qualquer maneira. Quando a terceira equipe de João e Vladimir se mudou para o bosque, eles chegaram a uma pequena área onde pedras erguidas e um belo altar que foram todos feitos pelas pessoas que viviam lá, eram o sacerdócio da Ordem dos Guardiões do Bosque. Naquele local, a comitiva ofereceu orações a um santuário em um altar feito de galhos e dedicado a Deus Akini. Alina agiu como líder da oração e rapidamente ofereceu suas orações de maneira devotada e então tocou o santuário. Uma luz cintilante veio do santuário e abraçou Alina, que brilhou por um segundo e voltou ao normal em um segundo. Incrível! Ela recebeu uma bênção. Kini está conosco. Ragnar, que estava quase sempre em silêncio, ficou muito comovido. Ju, Bijona e algumas outras garotas cercaram Alina e começaram a conversar e dar parabéns de um jeito feminino que eram todas falando ao mesmo tempo. João estava sorrindo também e não disse nada. Uma bênção neste mundo não era tão comum e fácil de conseguir no jogo para qualquer um neste mundo. No entanto, quando se trata de João, as coisas ficam um pouco estranhas, pois ele mesmo está ciente disso. João não acreditava em nenhum dos panteões deste mundo, mas tinha uma impressão favorável de Kine, também conhecido como Knaret, Smir, também conhecido como Talos, Ishur, também conhecido como Shezar, também conhecido como Lorcan. Então tudo o que ele fez foi fingir que estava rezando e então tocando o santuário como os outros fizeram antes dele. Sem nenhuma expectativa, o santuário deu os mesmos brilhos e João começou a brilhar mais do que a própria Alina, que foi chamada de filha favorita de Kine. Caramba! Nunca orei por nada e sempre recebo uma bênção. Toda maldita vez. João pensou consigo mesmo. Os outros realmente não esperavam encontrar outra bênção no mesmo dia e ficaram para trás por um segundo. Como esperado do sênior. Alina reagiu primeiro e parecia estar animada. Sim, sim. Obrigado pela bênção. João sempre fica irritado porque toda vez que ele finge rezar por deuses que ele nem adora e recebe uma bênção de qualquer maneira. Aconteceu com Talos, Mara, Kine toda vez que ele consegue tocar em um santuário. A razão provavelmente foi que ele reconheceu a existência dos Etada, que são vistos como deuses para os mortais ou talvez um privilégio para o maldito Dragonborn. De qualquer forma, cada vez que ele causa um alvoroço, mas desta vez pode ser útil para o moral dos homens, ele apenas reagiu com um sorriso e foi visto com uma impressão mais favorável pelos que estavam ao redor. Após conseguir acalmar os fanáticos ao seu redor, passou a enviar patrulhas e administrar com calma a área para a qual foi designado. Ele espalhou muitos familiares para monitorar a situação e conversou com os padres para mostrar a ele. Acompanhado por um jovem acólito, ele viu a beleza do lugar desde suas colinas até suas majestosas árvores. O lago se encheu de água fresca e clara. O sol parecia pintar a área com destaques de ouro brilhante. O santuário era de tirar o fôlego, situado em uma elevação e dominado por muitas pedras eretas esculpidas com runas sagradas. O lugar realmente parece ter sido beijado pelo hálito gelado de Kine com a bela mistura de primavera e inverno em um só lugar. Se tivéssemos um bosque normal como esse em Winterhold, suspiro, ninguém teria sofrido no inverno por comida e madeira. João expressou seus pensamentos. É proibido tentar ferir qualquer árvore do bosque enquanto as frutas que crescem aqui são gratuitas para qualquer um dentro do razoável, é claro. Disse o acólito. Mas você pode pedir à irmã Dancia para poupar algumas das sementes se quiser cultivar um bosque perto do lugar onde mora. Os firemanes pegam algumas sementes de vez em quando. Sério? Vou ter que incomodá-lo então. Sem problema, sério. Parecia uma oportunidade para João fazer um novo projeto e ele não perderia isso. As sementes que seriam dadas deste bosque são em sua maioria abençoadas e terão uma forte energia para crescer normalmente em um lugar inóspito como Winterhold. Depois de algum tempo, Ju veio correndo com seus membros da patrulha. João, há uma atualização sobre a situação. Relatório. Alguns batedores relataram movimentos. Parecia que a luta começou na frente. Depois de um tempo sangrento.
Os inimigos enviaram alguma força para atacar em qualquer lugar perto de nossa área? Não. Ainda não, eu suponho. Você, chame Vladimir e diga aos outros para ficarem de prontidão. E Ju, eu quero você em um Flamatrona-Chalke para vigiar o norte. João começou a dar uma série de ordens aos soldados do clã com ele e a Ju. Se os Bloodsails decidirem atacar os Firemanes pelas costas ou enviar uma pequena unidade para causar estragos por trás, ele estará lá esperando que eles estraguem. Ele e Vladimir tinham cerca de 50 soldados de infantaria e 8 magos, então foi uma boa chance de mostrar suas habilidades de comando. A verdadeira luta começará em breve. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.